16 de abril de 1945, uma manhã ensolarada de primavera na Alemanha. Na estrada que saía da cidade de Weimar, a cena era atípica. Parecia um desfile. Centenas de pessoas caminhavam em coluna. Homens vestiam ternos caros e chapéus de feltro. Mulheres usavam casacos de pele, batom vermelho e sapatos de salto alto. Por que a elite alemã estava reunida naquela estrada? À primeira vista, uma caminhada social. Mas, na prática, uma marcha forçada para o confronto com a realidade. Eles conversavam entre si, sorriam. Alguns chegavam a rir. O grupo parecia estar a caminho de uma festa no jardim ou de uma noite na ópera. Eram os cidadãos mais influentes de Weimar. A aristocracia cultural, os educados, os donos do dinheiro. Mas eles não iam para uma celebração. Eles marchavam sob a mira de fuzis. Ao lado da coluna, soldados americanos flanqueavam o grupo. Os militares estavam sujos e com rostos rígidos. Os dedos permaneciam colados nos gatilhos das carabinas M1 Garand. Nenhum soldado sorria. Eles escoltavam aquela classe alta por 8 quilômetros, subindo a colina de Ettersberg. O destino era um local que todos os cidadãos juravam desconhecer. Um lugar chamado Buchenwald. No vídeo nota-se: as mulheres ajeitam os casacos enquanto tropeçam nas pedras. Durante o trajeto, os civis reclamavam abertamente. Perguntavam o motivo daquela caminhada, chamavam a situação de ultraje. Uma mulher reclamava do pó que sujava seus sapatos de luxo. Eles acreditavam que tudo não passava de um teatro de propaganda. Estavam convencidos de que os americanos exageravam nos relatos. Eles se consideravam inocentes. Mas o general George S. Patton tinha uma visão diferente. Ele havia visitado o campo 2 dias antes. Patton viu os fornos crematórios ainda quentes. Ele viu o zoológico particular que a SS construiu para seu entretenimento, enquanto prisioneiros morriam de fome a poucos metros dali. O general decidiu que a suposta inocência de Weimar era uma fraude. Não havia espaço para negação. Patton queria estilhaçar aquela fachada de civilidade. O plano era simples e brutal: pegar as pessoas mais sofisticadas da Alemanha e esfregar seus narizes no esgoto da própria história. Eles continuavam dizendo que não sabiam de nada, mas isso estava prestes a mudar. Uma excursão forçada. Este é o relato sobre a Parada da Vergonha. É a crônica de como a capital cultural da Alemanha se tornou vizinha direta do inferno. Foi o momento exato em que o sorriso desapareceu do rosto da elite alemã. Para entender o horror de Buchenwald, é preciso primeiro encarar a beleza de Weimar. Por que uma cidade tão culta ignoraria um massacre ao lado? A resposta é simples: eles escolheram não ver. Weimar não era uma cidade alemã comum, ela representava a alma do país. Era o lar de Goethe e de Schiller. Foi ali que nasceu o movimento Bauhaus. A paisagem era composta por bibliotecas monumentais, teatros clássicos e parques planejados. Os moradores se orgulhavam da própria civilidade. Eles ouviam as sinfonias de Beethoven, eles debatiam filosofia nas praças, acreditavam ocupar o topo da cultura europeia. No entanto, a apenas 8 quilômetros dali, subindo uma estrada arborizada e cênica, funcionava uma fábrica de morte. O campo de concentração de Buchenwald foi erguido em 1937. Durante 8 anos, o complexo operou diante dos olhos da elite de Weimar. Os oficiais da SS levavam uma vida pacata. Moravam em casas luxuosas nos subúrbios. Suas esposas frequentavam as boutiques de luxo no centro da cidade. Eles ocupavam os mesmos assentos nos concertos noturnos. Na filmagem da época, nota-se: a fumaça dos crematórios flutuava sobre os telhados da cidade. As cinzas humanas caíam silenciosas nos parapeitos das janelas. O cheiro de carne queimada impregnava as roupas no varal. Mas, em 11 de abril de 1945, os americanos chegaram. Diante das câmeras e dos soldados, os cidadãos de Weimar repetiam as mesmas 4 palavras: nós não sabíamos nada. Eles alegavam que a fumaça vinha de uma fábrica comum. Afirmavam que os homens esqueléticos trabalhando nos trilhos eram apenas voluntários. Eles criaram uma bolha de negação absoluta. Mas a farsa estava prestes a acabar. O comando aliado não aceitou as desculpas. A ordem foi direta. Cada cidadão de Weimar deveria ver o que ajudou a esconder. Era o início da marcha em direção aos portões do campo. Não havia mais para onde fugir. 11 de abril de 1945. O Terceiro Exército dos Estados Unidos rompeu as defesas alemãs. Os tanques de Patton avançaram sobre a região. Ao ouvirem o barulho das lagartas de aço, os guardas da SS fugiram para as florestas.
Os prisioneiros que ainda tinham forças assumiram o controle dos portões. Patton chegou poucos dias depois. Ele já tinha visitado o campo de Ohrdruf. Ele acreditava que estava preparado para o pior. Ele estava errado. Buchenwald era um complexo massivo. 20.000 prisioneiros ainda ocupavam os alojamentos. A imagem era de esqueletos vivos, homens adultos que pesavam 27 quilos, crianças que haviam perdido a capacidade de sorrir. Patton cruzou os portões de ferro. No pátio central, ele parou. No quadro, uma pilha de corpos empilhados. Eram centenas de cadáveres dispostos como lenha seca. Corpos nus, pele amarelada e olhos abertos fixos no nada. Patton era um homem bruto. Seu apelido era Velho Sangue e Tripas. Mas aquela visão destruiu sua resistência. Ouve-se apenas o silêncio pesado do campo. Em seu diário, ele registrou: "Nunca me senti tão mal em toda a minha vida." Para Patton, aquilo não era um ato de guerra. Era um surto de loucura industrializada. Ele olhou para além das cercas. Nos campos vizinhos, civis alemães trabalhavam normalmente. Eles aravam a terra, estendiam roupas brancas nos varais. Eles ignoravam o cheiro de carne podre. O odor era tão forte que os soldados americanos vomitavam atrás das viaturas. Patton chamou o comandante do campo. Ele apontou para a cidade vizinha de Weimar. "Aquelas pessoas sabem o que acontece aqui?" O comandante deu uma resposta curta. "Eles dizem que não sabem, general." O rosto de Patton ficou vermelho. A raiva era visível. Ele bateu o chicote de montaria contra a própria bota com força. O estalo ecoou no pátio. Eles estão mentindo. Patton percebeu a negação coletiva. Ele decidiu que a ignorância teria um fim imediato. "Eu vou provar que eles sabem." Patton não esperou. Ele chamou o marechal provisório. As ordens foram diretas e sem espaço para contestação. O plano de confronto visual começou ali. Não havia mais como fingir. 1945. George Patton emitiu uma ordem sem precedentes na história militar. Ele não buscava apenas o prefeito ou funcionários públicos de baixo escalão. Patton queria a elite. Ele ordenou que sua polícia militar entrasse em Weimar com uma missão específica. "Identifiquem os moradores mais ricos", disse Patton. "Encontrem os professores universitários, os advogados e os empresários influentes. Não esqueçam as esposas dos políticos locais." O objetivo era claro: reunir exatamente 1.000 pessoas do alto escalão da sociedade alemã. Por que mirar nos civis mais influentes? Patton sabia que o silêncio deles era a base do regime. O general queria que aqueles que lucraram com o sistema vissem o preço real dele. Os policiais militares avançaram pela cidade. Eles bateram nas portas das grandes mansões de pedra, entraram em lojas de luxo e escritórios de advocacia. A instrução dada aos civis era curta: "Vocês vão dar um passeio, vistam seus casacos." O general Patton convida vocês para visitar os seus vizinhos. Houve confusão imediata nas ruas. Muitos alemães reagiram com indignação. No quadro, nota-se: um homem de terno gesticula violentamente. "Eu sou médico", ele gritou para os soldados. "Você não pode me dar ordens." O policial militar não discutiu. Ele apenas apontou o fuzil para o peito do homem e disse: "Comece a andar." A cena era surreal. Uma coluna de 1.000 civis bem vestidos subindo a colina em fila indiana. Homens de cartola e mulheres com casacos de pele caminhavam pelo acostamento. Jipes americanos flanqueavam o grupo para garantir que ninguém saísse da formação. O som dos pneus no cascalho ecoava pelo vale. O clima entre os alemães era de absoluta desconexão. Eles conversavam entre si sobre... O cheiro atingiu o grupo como um muro físico. Não era apenas o odor de carne podre, era o cheiro da morte antiga, estagnada, pesada e gordurosa. O ar grudava no fundo da garganta. Nesse momento, as mulheres pararam de sorrir. O silêncio tomou conta da fila. Elas pegaram lenços de seda nos bolsos, puxaram echarpes perfumadas para cobrir o rosto, tentavam bloquear o ar, mas os policiais militares americanos não permitiram. Eles empurravam os civis para a frente. Ninguém podia parar. O grupo chegou ao portão principal de Buchenwald, uma estrutura de ferro maciço. No metal, a inscrição: "Jedem das Seine", em português, "A cada um o que merece". Uma piada cruel dos oficiais nazistas. Os civis atravessaram o portão e entraram no inferno. A primeira visão foi a dos prisioneiros. Eram milhares. Eles estavam parados atrás do arame farpado, imóveis e em silêncio, apenas observando. No quadro, nota-se o contraste: homens esqueléticos encarando pessoas de casacos de pele e ternos caros. Estes eram os homens que os civis diziam não existir.
Os prisioneiros não gritavam, eles não tentavam atacar os portões, apenas olhavam fixamente. Esse olhar era mais aterrorizante que qualquer arma carregada. Os soldados americanos formaram um cordão de isolamento. Eles guiaram os moradores da cidade para essa primeira parada do trajeto, o crematório. No pátio da unidade havia um reboque de carga. Ele estava superlotado. Corpos nus e esqueléticos formavam uma pilha alta. Membros estavam emaranhados uns nos outros, braços e pernas travados em ângulos impossíveis. A multidão parou subitamente. O sangue fugiu dos rostos. Uma mulher vestida com um casaco de pele levou a mão à boca. O corpo dela começou a tremer de forma incontrolável. Em seguida, veio o grito. Ela desmaiou e caiu diretamente na lama. Um policial militar americano deu um passo à frente. Ele não estendeu a mão para ajudar. Em vez disso, cutucou o corpo da mulher com a bota. Ele disse apenas, "Levante-se", e completou, "Vocês ainda não viram nada." Por que os civis foram levados até ali? Eles alegavam ignorância total sobre os campos, mas a farsa do alemão inocente estava prestes a ser destruída pelo que veriam a seguir. À primeira vista, cidadãos comuns e respeitáveis, mas na prática, cúmplices de um sistema de extermínio. Os soldados americanos forçaram o grupo a caminhar entre as pilhas de cadáveres. Eles eram obrigados a olhar. Se um homem virasse o rosto para o lado, um soldado agarrava seu queixo e forçava-lhe a cabeça de volta. "Olhem!" eles gritavam. "Vejam o que vocês fizeram!" Não havia caminho de volta. O grupo foi conduzido para dentro de um edifício cinzento. Era o laboratório de patologia do campo. A SS não apenas mantinha registros médicos meticulosos, eles colecionavam troféus. Na filmagem, nota-se, os civis entram em fila, cabisbaixos. Lá dentro, uma mesa estava montada. Os objetos estavam expostos como mercadorias em uma vitrine. Eram os artefatos da SS. Havia 2 cabeças encolhidas de prisioneiros poloneses preservadas quimicamente. Ao lado, pedaços de pele humana tatuada. A esposa do comandante, Ilsa Koch, era conhecida como a Cadela de Buchenwald. Ela selecionava prisioneiros com tatuagens interessantes. Depois, ordenava a da execução. A pele era removida para fabricar cúpulas de abajures. Os civis encaravam a mesa em silêncio absoluto. Homens de terno que antes caminhavam com arrogância, agora choravam abertamente. Ouve-se o som de pessoas passando mal. Alguns vomitavam no campo de milho logo ao lado. A negação havia terminado. Restava apenas o cheiro da morte e a prova física do crime. Assim, começou o acerto de contas. George Patton ordenou essa exibição. Ele queria que eles vissem a realidade nua. Não era apenas guerra, era perversão. Era o mal em estado puro. No centro de tudo, um oficial americano permanecia junto a uma mesa. Ele falava um alemão perfeito, sem sotaque. Por que os civis fingiam inocência? Essa era a pergunta silenciosa. O oficial gritava as palavras. "Vocês dizem que não sabiam? Essas coisas foram feitas aqui, no quintal de vocês, enquanto vocês iam ao teatro, enquanto tomavam seu café da manhã. À primeira vista, cidadãos comuns, mas na prática, cúmplices silenciosos. Os civis de Weimar não tinham resposta. A negação foi arrancada à força. Naquele momento, eles estavam nus em sua própria culpa. No vídeo da época, nota-se, ninguém consegue sustentar o olhar. A caminhada continuou. O grupo chegou ao chamado Pequeno Campo. Era a zona de quarentena. Ali, os prisioneiros eram abandonados para morrer de tifo. O cheiro era insuportável. O odor de carne podre e doença impregnava as roupas. Ouve-se o som de passos pesados sobre o cascalho. Os soldados americanos usavam máscaras de proteção, mas os civis alemães foram proibidos de cobrir o rosto. Eles eram obrigados a respirar aquele ar. Cada inspiração trazia o cheiro da morte para dentro de seus pulmões. Um sobrevivente se aproximou. Ele era apenas um esqueleto coberto de pele. O homem caminhou até um banqueiro alemão que vestia um terno impecável. O prisioneiro estendeu um dedo trêmulo. "Eu lembro de você." A voz era fraca, mas cortante. "Eu trabalhava na estação de trem. Eu vi você passar. Você me viu." E você desviou o olhar. O banqueiro desabou. Ele caiu de joelhos no chão de terra. O homem chorava convulsivamente. "Eu não sabia", ele repetia entre soluços. "Eu não sabia." Ninguém acreditou. Nem mesmo ele acreditava na própria mentira. Mas o silêncio era a única resposta dos soldados. Ao final da visita, os 1000 cidadãos de Weimar estavam destruídos psicologicamente. Eles cruzaram o portão de saída em silêncio absoluto. Não havia conversas, não havia sorrisos.
A maquiagem das mulheres estava borrada pelas lágrimas. Os ternos caros dos homens estavam cobertos de poeira do campo. Eles desceram a colina. Voltaram para Weimar, a cidade dos poetas e da cultura. Mas a paisagem tinha mudado para sempre. Agora, toda vez que olhassem para o horizonte, eles veriam os corpos. A imagem da montanha de cadáveres nunca mais sairia de suas mentes. Quando o general Eisenhower soube da iniciativa de Patton, ele não deu uma advertência, ele fez o oposto. Eisenhower expandiu a ordem para todos os outros campos ocupados. Assim, terminou o dia em que o silêncio se tornou impossível. Eisenhower entendeu a urgência da estratégia de Patton. Ele enviou um telegrama imediato para Washington e Londres. A ordem era clara: tragam a imprensa, tragam os congressistas, tragam os membros do parlamento e os editores dos grandes jornais. Ele exigia testemunhas oculares. Por que Eisenhower convocou civis para um campo de extermínio? A resposta era simples: o horror precisava de provas irrefutáveis. Eisenhower afirmou que as coisas que viu desafiavam qualquer descrição. Ele visitou o local deliberadamente. Queria estar em posição de dar um testemunho de primeira mão sobre os fatos. Ele temia que no futuro houvesse uma tendência de rotular essas atrocidades apenas como propaganda de guerra. Eisenhower previu o negacionismo. Ele sabia que 50 anos depois, pessoas diriam que o Holocausto nunca existiu. Por isso, ele forçou os alemães a serem as testemunhas contra si mesmos. Na filmagem, nota-se: os cidadãos de Weimar caminham entre os corpos com lenços no rosto. O impacto daquela turnê forçada foi instantâneo. Naquela noite, em Weimar, o peso da realidade esmagou alguns moradores. O sentimento de culpa começou a cobrar seu preço. Vários cidadãos proeminentes que participaram da visita tiraram a própria vida nos dias seguintes. Eles perceberam a falha absoluta de sua própria cultura. Sua educação e sua civilização não impediram que se tornassem monstros. No registro histórico, o fato é seco. Eles não conseguiram encarar o próprio reflexo no espelho. Patton recebeu a notícia sobre os suicídios. Ele não comemorou. Ele não lamentou. O general disse apenas: bom, talvez o resto deles aprenda. À primeira vista, uma cidade civilizada, mas na prática, vizinhos de um matadouro humano. A visita forçada a Buchenwald permanece marcada na história. Ela levanta uma questão que atravessa décadas. Quanto o cidadão comum sabe sobre os crimes do seu governo? Os habitantes de Weimar não puxaram os gatilhos, eles não abriram as válvulas de gás, mas eles foram os que desviaram o olhar, eles foram os que escolheram o silêncio. Patton compreendeu que o silêncio é uma forma de cumplicidade. Ele sabia que ninguém pode alegar inocência apenas por fechar os olhos. Naquele dia de abril de 1945, o exército forçou aquelas pálpebras a se abrirem. Ao fazer isso, forçou o mundo inteiro a enxergar a verdade. Os cidadãos de Weimar subiram a colina como aristocratas arrogantes. Eles desceram como cúmplices quebrados. Os fantasmas de Buchenwald os acompanharam até suas casas. A desculpa, nós não sabíamos, continua sendo usada até hoje. Mas os fatos mostram que o conhecimento estava logo ali, do outro lado da cerca. Assim terminou o confronto com a negação. Os corpos foram expostos e